Estamos chegando no final do ano, pessoal, época de ofertas, e justamente por esse motivo a gente decidiu preparar esse vídeo para vocês com as principais televisões disponíveis aqui no mercado brasileiro nesse momento. Então, para esse vídeo aqui a gente separou 3 categorias de televisões, são as televisões mais tops, televisões intermediárias e também televisões mais baratas, para vocês conhecerem todas essas televisões e saber ali exatamente qual é a melhor televisão para você. E eu queria destacar que esse vídeo aqui vai ser mais focado nas televisões que a gente teve a oportunidade de testar pessoalmente, tá? Então essas vão ser as televisões que a gente vai focar aqui nesse vídeo. Entretanto, lá no finalzinho eu comento de algumas televisões que, apesar de a gente não ter testado, talvez seja interessante ficar de olho. E a gente já vai começar o vídeo falando sobre as televisões mais tops que a gente testou aqui recentemente, mas por acaso, se você é novo aqui no canal, tá procurando uma televisão nova para comprar por um bom preço, aqui vai uma super ultra mega dica para vocês. Aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram. Diariamente lá a gente coloca ofertas de vários produtos, especialmente de televisões, então sempre que aparece uma TV com uma boa oferta em uma loja confiável, a gente sempre avisa para vocês e é de graça para entrar e participar. O link vai estar aqui embaixo caso queiram entrar. E também lembrando, pessoal, que essas televisões, pelo menos a maior parte das TVs que a gente traz aqui no canal, a gente compra com o próprio dinheiro, então o apoio de vocês é extremamente importante nesse tipo de vídeo, deixando o gostei, se inscrevendo no canal e também deixando um comentário. Em relação aos modelos mais top, a gente decidiu aqui separar 3 modelos diferentes, que são as TVs OLED C2 da LG, o modelo QN90B da Samsung e o modelo C825 da TCL. Aqui no canal a gente teve a oportunidade de testar esses 3 modelos e as 3 TVs são muito boas, têm uma ótima qualidade de imagem, boas cores, excelente contraste, bons níveis de preto, então as 3 televisões com certeza aí são de ótima qualidade. E além disso, vale dizer que as 3 televisões têm uma taxa de atualização de 120 Hz e as 3 também têm suporte para HDMI 2.1 e também suporte para VRR. Mas qual é a melhor opção entre essas 3 televisões que eu acabei de mencionar? Então, se fosse para eu dar uma dica super rápida para vocês, fazendo aqui o resumo do resumo, eu diria basicamente o seguinte: para filmes e séries, as 3 televisões com certeza aí são muito boas. Entretanto, para esse tipo de público que quer focar em filmes e séries, eu teria a tendência de recomendar mais a TV OLED C2 da LG ou a C825 da TCL. E por que esses 2 modelos? No caso da TV OLED C2, eu tenho a tendência de recomendar ela porque ela é a televisão que tem o melhor contraste entre essas 3 televisões, e o contraste é uma característica especialmente importante para filmes e séries, especialmente se você for assistir em um ambiente mais escuro. Nessa imagem que vocês estão vendo agora com a OLED C2 na esquerda, comparando com a QN90B, tentem perceber como na TV OLED C2 a gente tem uma imagem mais limpa, justamente por ter um melhor contraste. Eu acho que fica mais fácil de vocês identificarem isso se vocês observarem no canto esquerdo ali da imagem, onde tem aquela carroça ali segurando alguns panos. Tentem perceber como a imagem está mais limpa nessa região na OLED C2 se comparado à QN90B da Samsung. Já no caso da TV C825 da TCL, ela é a televisão que tem o melhor som entre essas 3 TVs. Então, se o som for uma característica extremamente importante para você e você não pretende comprar nenhum equipamento de som externo, como nenhum som de bar, por exemplo, nesse caso a C825 pode ser a televisão mais interessante, afinal de contas tem o melhor som e nesse sentido também acaba ajudando muitíssimo na imersão. E além disso, vale lembrar que a OLED C2 e a C825 da TCL, as 2 TVs têm suporte para Dolby Vision, que é algo importante ali, especialmente para filmes e séries mais recentes, enquanto na televisão QN90B o Dolby Vision não é uma opção que está ali disponível para ser utilizada. Isso não quer dizer que a QN90B da Samsung seja ruim para filmes e séries, tá, pessoal? Não é isso que eu estou dizendo aqui. Entre as TVs disponíveis no mercado, possivelmente ela é uma das melhores, mas fazendo a comparação direta com a C825 com a OLED C2, elas possuem essas vantagenzinhas se comparado à TV da Samsung. No caso agora para jogadores de videogame, daí eu já teria a tendência em ir na TV OLED C2 da LG ou na TV QN90B da Samsung. E por que disso? Porque no caso da televisão C825 da TCL, apesar dela ser uma ótima TV para jogos de videogame, durante os testes com ela, quando eu jogava algum jogo que ativava o modo de 120 Hz na taxa de atualização da televisão, eu percebia que a C825 perdia um pouco da intensidade do HDR, então por esse motivo já teria a tendência de ir na TV da LG ou na TV da Samsung. E no caso de jogos de videogame também vale a pena dizer que a TV QN90B da Samsung já tem suporte oficial para o aplicativo do xCloud do Xbox, que permite que vocês joguem jogos de Xbox sem ter a necessidade ali de ter o console fisicamente no seu ambiente,
que é uma vantagem que, pelo menos no momento atual, não está disponível de forma oficial para a TV da TCL e para a TV da LG, então essa também pode ser uma vantagem interessante aí para a TV da Samsung e para os jogadores de videogame. E antes de ir para as televisões agora mais intermediárias, também vale a pena mencionar uma outra dica aqui, porque a TV OLED C1 da LG, TV do ano passado, de vez em quando volta a estoque. Quando volta para o estoque, às vezes volta com um valor de R$1.000 abaixo se comparado ao OLED C2 da LG. Então pode ser uma televisão custo-benefício bem interessante entre esses modelos mais top, que no caso aí seria a OLED C1. E lembrando, pessoal, se por acaso você está interessado na OLED C1 do ano passado, se ela voltar para o estoque, especialmente se tiver aí com um preço bacana, a gente vai avisar vocês lá no nosso grupo do WhatsApp. O link vai estar aqui embaixo caso queiram entrar. Em relação às TVs intermediárias, a gente separou dois modelos diferentes, que são duas TVs da Samsung. É a TV The Frame de 2022 e a TV Q70A da Samsung, modelo do ano passado. Em relação a essas duas televisões, a gente não teve a oportunidade de comparar elas lado a lado para ver certinho as diferenças. Entretanto, a gente espera que as duas TVs tenham resultados bem semelhantes. Afinal de contas, são duas TVs de resolução 4K, são duas TVs de tecnologia QLED, as duas utilizam painel VA, as duas têm uma taxa de atualização de 120 Hz, com suporte para HDMI 2.1 e também para VRR. Então, em todas essas características, como vocês acabaram de ver, elas são de fato aí bem parecidas. Eu diria que a maior diferença entre essas duas TVs é que no caso da televisão The Frame de 2022 da Samsung, ela consegue lidar melhor com os reflexos do ambiente, porque a Samsung estreou uma nova tela anti-reflexo que de fato funciona muito bem, como vocês estão vendo nessas imagens nesse momento. Na esquerda a gente tem a televisão The Frame de 2022 da Samsung, com uma outra televisão concorrente da LG na direita, e vocês podem reparar que de fato a TV da Samsung reage muito melhor ao reflexo, basicamente nem refletindo nada, enquanto na televisão da direita a gente consegue ver claramente o reflexo. Além disso, uma outra diferença da televisão The Frame de 2022, que ela vem com o One Connect, que para quem não conhece, o One Connect basicamente é uma caixinha externa que vem separada da televisão, e é nessa caixinha que ficam todas as conectividades, como por exemplo as portas HDMI da TV, e esse One Connect, que é essa caixinha, fica ligada na televisão por um único fio transparente. E ainda no caso da TV The Frame de 2022, vale a pena mencionar que se vocês forem optar por modelos inferiores a 55 polegadas, como por exemplo de 50 para baixo, essas TVs vão ter algumas características a menos. Por exemplo, elas não vão ter suporte ali para VRR ou para uma taxa de atualização de 120 Hz, e sim para 60. E se por acaso vocês de fato estiverem interessados em uma dessas duas televisões, antes de comprar qualquer uma delas, eu recomendo que lá no nosso grupo do WhatsApp e do Telegram vocês fiquem atentos aos modelos C825 da TCL que eu tinha acabado de mencionar e também a QN90B que eu também tinha acabado de mencionar ali na primeira categoria de televisões mais top, porque essas duas televisões, nos modelos pelo menos ali de 50 polegadas ou 55, às vezes elas aparecem com ótimas ofertas, com uma diferença de preço se comparado à Q70A ou a The Frame de 2022, uma diferença de preço ali mais ou menos de 400 a 800 reais, a depender ali das polegadas, né, especialmente se forem as menores, e também da promoção que estiver rolando. E pelo menos do meu ponto de vista, sim, vale a pena pagar essa diferença de 400 a 800 reais nessas duas televisões mais top, porque a diferença de qualidade de imagem é considerável. Então eu ficaria também de olho nessas televisões para ver se a diferença fica aí nessa faixa de preço de 400 a 800, que eu sei que é uma faixa considerável de preço para muitas pessoas, mas se você tiver condições de pagar, sim, eu diria que vale a pena esse investimento a mais. Mas vamos agora aqui para as televisões mais baratas que a gente separou aqui para esse vídeo. Mas antes, lembrando, pessoal, se vocês estão acompanhando o vídeo até aqui, estão achando interessante, estão gostando, não esqueçam de dar o gostei, é extremamente importante para estar ajudando a gente. Contamos aí muito com o apoio de todos vocês, mas vamos lá então para as televisões mais baratas, e para essa categoria aqui a gente também separou 3 TVs. As televisões que a gente separou foram os modelos C725 da TCL, o modelo PUG7907 da Philips e o modelo BU8000 da Samsung. Em relação a essas 3 televisões, todas elas são modelos ali que têm uma taxa de atualização de 60 Hz, mas qual vale mais a pena comprar entre esses 3 modelos? Se também fosse para fazer aqui o resumo do resumo, basicamente eu diria o seguinte: se o seu foco for ver ali filmes e séries, eu teria a tendência de recomendar a TV C725 da TCL
ou então a televisão PUG 7907 da Philips, porque essas duas televisões têm suporte para Dolby Vision e em conteúdos, filmes e séries que têm suporte para Dolby Vision, de fato elas conseguem se destacar se comparado à TV BU8000 da Samsung, que não possui suporte para essa tecnologia. E no caso ali para jogadores de videogame eu acho um pouco mais complicado dizer aqui qual seria a melhor, porque de fato o ideal aqui nesse caso seria fazer uma comparação lado a lado para descobrir de fato qual seria a melhor opção. Entretanto, para os jogadores de videogame, a TV BU8000 da Samsung pode ter um diferencial interessante, porque ela já tem suporte oficial para o aplicativo do xCloud para conseguir jogar ali jogos de Xbox sem ter a necessidade de ter o console fisicamente, e pelo menos no momento atual, esse aplicativo não está oficialmente lá nas televisões da TCL ou da Philips, então pode ser uma coisa interessante aí para o pessoal gamer que está procurando ali o aplicativo do Xbox, que está já disponível na TV BU8000 da Samsung. E no caso da televisão da Philips, modelo PUG 7907, acho que é legal mencionar que ela é um modelo que tem um ambilight, que são aquelas luzes de LED que ficam ali ligadas atrás da televisão, iluminando o nosso ambiente de acordo com a imagem que vai passando na tela, e eu sei que esse pode ser um diferencial bem legal para várias pessoas, e vale a pena lembrar que essa é a TV mais barata entre esses três modelos, então pode ser com certeza aí uma excelente opção custo-benefício, porque no geral ela consegue te entregar uma ótima qualidade de imagem, levando em consideração que é a televisão mais barata, e além disso ela tem um ambilight que com certeza é um diferencial bem interessante para ela. E para finalizar, agora eu vou mencionar para vocês algumas opções que a gente infelizmente não teve a oportunidade de testar presencialmente ainda, mas são televisões bem interessantes que eu acho legal ficar de olho para ver se aparece alguma oferta ou não. Mas antes de falar quais são essas opções, eu queria mencionar que todas as televisões que a gente mencionou até agora nesse vídeo, em relação a todas essas televisões, tem vídeo aqui no canal, tá, pessoal? Inclusive vídeos comparativos entre essas televisões. E se por acaso vocês tiveram curiosidade, querem saber mais sobre qualquer uma dessas televisões, aqui embaixo na descrição desse vídeo a gente vai deixar o link dos principais vídeos sobre essas televisões, e dessa forma vocês conseguem ter muito mais detalhes em relação a todos esses modelos. Afinal de contas, nesse vídeo aqui, a gente está fazendo um vídeo mais resumido para ser um pouco mais curto. Em relação às TVs que a gente não testou, mas que vale a pena ficar de olho, a gente separou aqui 4 modelos diferentes. São os modelos PML 9507 da Philips, TV C835 da TCL, TV QN83B da Samsung e TV QN85B também da Samsung. Essas 4 TVs a gente não teve a oportunidade de testar, entretanto esses 4 modelos todos são de TVs de tecnologia mini LED, pessoal. O que isso significa? Significa que em termos de brilho, contraste, nível de preto e de qualidade geral, provavelmente elas devem entregar sim um ótimo resultado, mas infelizmente, como a gente não testou nenhum desses modelos, a gente não consegue passar para vocês a nossa impressão pessoal e dizer aqui qual dessas é melhor. De qualquer forma, como são TVs de tecnologia mini LED, se aparecerem boas ofertas, pode ser que sim seja interessante estar fazendo a compra. Mas enfim, pessoal, agora eu quero saber a opinião de vocês, o que acharam do vídeo, gostaram, não gostaram, ficou faltando alguma televisão que você acha que seria justo a gente mencionar aqui nesse vídeo? Se ficou faltando alguma televisão, é só colocar aqui embaixo no campo de comentários. E lembrando, pessoal, nas próximas semanas, nos próximos dias, provavelmente vão aparecer ótimas ofertas, e sempre que elas aparecerem em lojas confiáveis, a gente sempre vai dizer para vocês lá no nosso grupo do WhatsApp e do Telegram, é de graça para entrar e participar. O link vai estar aqui embaixo caso queiram entrar, e contamos com o apoio de todos vocês. Valeu, falou e até a próxima!